Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise oficial da Ford College. Bom, o nosso papo de hoje vai dar um passo além daquele simples ato de escrever código. E vamos entrar de cabeça no mundo do planejamento arquitetônico na Solana. Acontece que a serialização BORCH não é só um jeito de converter dados em bytes, tá? Ela é, na verdade, a base estrutural de qualquer programa. Mapear os dados é só o comecinho, mas integrar tudo isso de um jeito que o sistema inteiro não desmorone no futuro, aí sim exige uma visão de arquiteto. E é exatamente essa transição de mentalidade que a gente vai fazer agora. Para não deixar absolutamente nada de fora, a nossa planta baixa de hoje passa rapidinho pelos seguintes pontos. 1. Recapitulação. 2. O desafio da evolução. 3. Versionamento. 4. Custos on-chain. 5. O fluxo de integração. E para fechar, a nossa conclusão. Então, seção 1, introdução e recapitulação. A nossa planta baixa. Vamos dar um passo atrás e lembrar da nossa fundação. Na análise anterior, o grande foco foi o mapeamento das estruturas de dados, certo? Aquelas decisões sobre que tipo de dados a gente vai usar são literalmente os tijolos e o cimento do nosso projeto. Depois de saber quais bytes representam quais campos, é hora de decidir o tamanho das contas e como tudo isso vai continuar fazendo sentido ao longo do tempo. E para entender isso bem, vamos usar uma analogia clássica. De um lado, a gente tem os tipos de tamanho fixo, tipo um U64. Dá para pensar neles como vigas de aço super rígidas. O tamanho é exato, inalterável, vai sempre ocupar o mesmo espaço. Do outro lado, temos os tipos de tamanho variável, como uma string ou vetores. E esses são mais como molas em expansão, sabe? O tamanho final não é determinístico, ele muda dependendo do que tem dentro. E é bem aí que mora o perigo. Porque misturar vigas rígidas com molas exige um cuidado gigantesco, já que qualquer mexidinha altera as posições numéricas de tudo que vem logo depois. O que nos leva para a seção 2, o desafio da evolução, ou quando a construção cai. É fascinante aplicar isso no mundo real, porque a gente logo se depara com um problema. O que acontece quando aquele projeto inicial, que parecia perfeitinho, precisa de um puxadinho ou ganha uma funcionalidade nova? É nessa hora que a casa costuma cair. Vamos imaginar um cenário super prático. Pensa numa estrutura de conta de staking. No começo ela tem só a chave pública, um timestamp como o 64 e um saldo como o 128. Tudo super compacto, cabendo direitinho numa conta pequena. Lindo, né? Mas aí, do nada, surge a necessidade de botar um log de auditoria, que tem tamanho variável bem no meio daquela estrutura. O que acontece? Todos os deslocamentos de bytes vão mudar. Se um cliente antigo tentar ler o saldo, ele vai acabar lendo um pedaço do log novo. Ou seja, vai interpretar lixo digital como dinheiro. É literalmente o colapso total da compatibilidade. E para consertar isso, entramos na seção 3, versionamento e compatibilidade, as nossas ferramentas de engenharia. Para evitar que esses clientes antigos leiam dados errados e causem um desastre de retrocompatibilidade, a gente precisa usar as ferramentas certas. Não dá para sair jogando campo novo lá no meio e rezar para tudo funcionar. E o grande pulo do gato aqui é o famoso byte de versão. A ideia é bem simples e absolutamente crucial. Ter um identificador numérico fixo bem no comecinho da estrutura. É como se fosse uma placa na entrada de um prédio avisando qual é a planta que está sendo usada ali. Assim, quem for ler os dados, checa o byte primeiro. É a versão 1? Beleza, então espera-se 3 campos originais. É a versão 2? Opa, então o layout novo é o que está valendo. É uma checagem de segurança muito simples, mas que salva projetos inteiros de quebras catastróficas. Colocando as escolhas na balança, fica claro por que a gente faz as coisas de um jeito e não de outro. Botar campos variáveis no meio tem uma previsibilidade baixíssima, além de um custo altíssimo de manutenção porque exige migrações bem complexas. Usar só campos fixos é fácil de prever e atualizar, mas nem sempre resolve a vida. O verdadeiro ponto de equilíbrio arquitetônico é colocar os campos variáveis lá no final da estrutura, sempre combinados com esse byte de versão. Adicionando coisas no final, a gente garante que todos os deslocamentos anteriores fiquem intactos. Avançando agora para a seção 4, restrições e custos on-chain, que a gente gosta de chamar de leis de zoneamento. Aprofundando no projeto, a gente esbarra nas regras da cidade. Na Solana, as restrições de tempo de execução são bem severas e funcionam como leis de zoneamento mesmo. E ignorar essas regras quase sempre significa custos absurdos ou até deixar o projeto inviável. E uma das leis mais rígidas da rede é a tal da isenção de aluguel. Contas na blockchain não ficam lá de graça. É preciso deixar um saldo mínimo de Lamports para que elas continuem vivas e isentas de taxas que vão comendo o saldo aos poucos. E claro, contas maiores precisam de mais Lamports.
Planejar mal o espaço é igualzinho a construir um galpão gigantesco numa área supervalorizada da cidade e deixar ele completamente vazio. O custo para manter isso de pé vira um pesadelo financeiro. Então, a gestão desse espaço tem que ser tratada de forma muito estratégica. Primeiro, a gente calcula o tamanho inicial. Depois, projeta qual seria o pior caso absoluto para aqueles campos variáveis. E o mais importante de tudo, a gente adiciona um padding, uma verdadeira margem de segurança. Ao jogar bytes reservados extras no final, a gente foge da obrigação de ter que migrar a conta toda para um endereço novo só porque uma string decidiu ficar um pouco maior do que o esperado. É literalmente reservar o terreno do lado da obra para garantir as expansões do futuro. Certo. Seção 5. O fluxo de integração. O nosso passo a passo definitivo. Entender essas peças separadas é ótimo, mas como a gente junta tudo na hora de codar mesmo? Para fugir das famosas dores de cabeça inusitadas na manutenção, a gente tem um fluxo de integração super prático, um passo a passo à prova de falhas. Passando rapidinho pelas 6 etapas. 1. Qual a vida útil? A conta vai inchar muito com o tempo? Se sim, é melhor separar em outras contas. 2. Calcule o tamanho do pior caso, somando limites e prefixos. 3. Pegue esse tamanho e mapeie para ver quanto vai custar a isenção do aluguel. 4. Cravar a compatibilidade ali no começo com o byte de versão. 5. Testar cada milímetro disso sem pena. E 6. Planejar rotas de migração, já deixando no esquema instruções para ler os layouts velhos e gravar no padrão novo. Mas aí fica aquela pergunta retórica que não quer calar. Como é que a gente garante de verdade que uma refatoração boba no código amanhã não vai destruir e corromper todos os dados que estão salvos hoje? O segredo não é ficar checando as coisas na mão, mas sim automatizar a nossa segurança. É que brilha o teste de arquivo canônico. Na prática, a brincadeira é pegar os bytes exatos, já serializados, de cada versão que a gente lança e guardar isso num arquivo. Aí, no meio do nosso processo de integração contínua, o código novo tenta desserializar esses arquivos velhos. Se alguém alterou a ordem de algum campo sem querer, o teste quebra na mesma hora. É igualzinho guardar a planta original do prédio no cofre e sempre bater o olho para ver se a reforma de hoje não está derrubando um pilar fundamental. Resumindo, fale muito rápido nos testes para não falhar nunca na rede principal. E finalmente chegamos à seção 6, conclusão e próximos passos. A nossa entrega da chave. Com a estrutura super bem testada e as leis de zoneamento respeitadas, a gente fecha essa nossa masterclass de arquitetura. Vamos bater o martelo no que realmente importa. 3 lições de ouro para guardar na memória. Primeiro, estabilidade intencional, que é planejar o espaço para o futuro e travar tudo com cabeçalhos fixos. Segundo, testes agressivos, para ter certeza de que uma atualização de rotina não vire um pesadelo. E terceiro, mapeamento de restrições, para garantir que o design incrível do código não acabe esmagado pelas regras financeiras e de execução rígidas da Solana. Como diz a frase na tela, ser um arquiteto na Solana não é só fazer funcionar, é planejar para o amanhã. Essa é a linha que separa o código de fim de semana da infraestrutura profissional de ponta. Na nossa próxima análise, o objetivo vai ser justamente colocar a mão na massa e traduzir toda essa arquitetura para o código Rust real. Muito obrigado por acompanhar mais este material incrível da Forge College. E para quem quiser se aprofundar de verdade nesses tópicos e dominar o desenvolvimento Web3, basta acessar forge.college. Até a próxima!